Bom dia, boa tarde, boa noite. Essa é a aula de número 5 de Ciência do Solo, do curso técnico em agropecuária do Instituto Federal de Brasília, campus Planaltina. Nessa aula de número 5, a gente vai finalizar os minerais que constituem as rochas e esses minerais que constituem as rochas está dentro do assunto fatores de formação do solo. Dentro dos fatores de formação do solo, nós temos o material de origem e temos as rochas. As rochas são formadas pela associação de minerais. Vamos falar dos minerais silicatados que compõem essas rochas. Lembrando que os fatores de formação são 5 fatores, nós estamos falando apenas do primeiro aqui, material de origem. E nas próximas aulas iremos falar do clima, do relevo, dos organismos vivos e do tempo interferindo na formação do solo. Então, os minerais silicatados são minerais cuja composição química inclui obrigatoriamente silício e oxigênio em combinação com outros elementos químicos, né? Então, esses minerais silicatados eles têm o silício na sua composição química. Portanto, a estrutura de todos os silicatos, vou passar isso. Então, os minerais silicatados, na estrutura dos minerais silicatados, o silício se liga a 4 átomos de oxigênio, formando uma estrutura no formato de uma pequena pirâmide. Essa pirâmide aqui ela tem 4 lados, então ela é chamada de tetraedro de silício, né? É tetraedro de silício. Então é muito importante que a gente entenda esses minerais silicatados, porque é da transformação desses minerais silicatados que formam-se as argilas silicatadas. O importante aqui, ao estudar os minerais, tanto silicatados como não silicatados, não é decorar os nomes, mas entender, porque em muitas literaturas, quando você está estudando, está aprofundando seus estudos no conhecimento de solos, é muito comum você, por exemplo, você ler um texto e está lá escrito argilas silicatadas, argilas não silicatadas. O que isso significa? Então, as argilas silicatadas são provenientes da transformação dos minerais silicatados, de alguns minerais silicatados que são encontrados nas rochas, né? Esse outro símbolo aqui, o que é isso aqui? É esse tetraedro de silício visto de cima, uma visão panorâmica de cima. Lá no centro do tetraedro de silício, você tem, lá no centro do tetraedro de silício, você tem o silício ligado a 4 átomos de oxigênio. Aqui o oxigênio está representado por esses átomos maiores aqui, ó, esses círculos maiores. E aqui, ó, esse desenho aqui significa que para que nós pudéssemos visualizar o silício lá no centro do tetraedro, foi feito um corte aqui no desenho, né? Uma representação de um corte no desenho. Então, esse é o tetraedro de silício. Então, a estrutura de todos os silicatos consiste de uma unidade fundamental constituída de 4 átomos de oxigênio, coordenados ou ligados em um átomo de silício, resultando em uma configuração tetraédrica, uma configuração que tem 4 lados, que é justamente o tetraedro de silício. Então, esses tetraedros de silício se juntam formando os diferentes minerais silicatados. A intenção da gente estudar esses minerais silicatados aqui é justamente entender por que os solos são diferentes. Por que alguns solos têm mais areia e outros têm menos areia? Então, isso aí está diretamente relacionado à constituição dos minerais que constituem as rochas. Esses minerais silicatados eles são divididos em diferentes grupos: nesosilicatos, sorosilicatos, ciclosilicatos, inosilicatos, filosilicatos e tectosilicatos. Como eu falei, não há intenção, não há interesse em que eu cobre de vocês a decorar esses nomes aqui. O importante aqui é que vocês entendam como esses tetraedros se juntam formando esses diferentes minerais. E qual é a importância disso no que diz respeito à constituição do solo. Olha só, então os nesosilicatos aqui nesse desenho, o que são nesosilicatos? Então, você tem um tetraedro de silício ligado a um outro tetraedro de silício e tem como intermediário aqui um metal. Os sorosilicatos, existe o compartilhamento de um oxigênio aqui. Então, esse tetraedro compartilha um oxigênio aqui. Então, um par de tetraedros compartilha oxigênio se ligando a outro par de tetraedros. Esses tetraedros podem se unir, formando ciclos, nós vamos ter os ciclosilicatos.
Podemos ter também os inosilicatos. O que são inosilicatos? Os tetraédros se juntam formando cadeias. Né? Então, aqui você tem uma linha de tetraédros compartilhando 2 oxigênios, ligada a outra linha de tetraédros por meio de um metal. Esses tetraédros podem formar cadeias duplas. Né? Esses tetraédros podem formar cadeias duplas, formando os inosilicatos de cadeia dupla. Existem também os filosilicatos, né? Onde você tem os tetraédros se unem pela base, compartilhando 3 oxigênios. E existe um outro grupo aqui de minerais silicatados, onde os 4 oxigênios são compartilhados. Então, essa estrutura aqui diferente, aqui, estranha, significa que eu tenho um tetraedro, onde, além dos 4 oxigênios da base ser compartilhado, esse outro tetraedro aqui, esse outro oxigênio aqui também é compartilhado. Então, olha só, aqui a gente percebe melhor. Então, você tem aí tetraedro ligado a um tetraedro por meio de um metal. Quando nós falamos de metal, né, nós estamos falando aqui a tabela periódica. Então, os minerais silicatados, aqui tem o silício. Ó. O silício ele está no mesmo grupo do carbono. Né? O silício está no mesmo grupo aqui do carbono. Os minerais... Existem os minerais alcalinos terrosos. Né? Metais. Existe na tabela periódica, existem os metais alcalinos terrosos e os semimetais. Né? E os semimetais. Então, os minerais alcalinos, por exemplo, é o exemplo do sódio, potássio. Vamos citar aqui alguns elementos químicos que são metais importantes aqui, estão presentes no solo e estão relacionados à nutrição da planta. Faz parte também aqui dos metais alcalinos terrosos, o magnésio, o cálcio. Nós temos aqui o ferro, o cobalto, o níquel, cobre, o zinco, né? São todos metais, né? Todos metais. Temos aqui também o alumínio, é um metal, né? Então, esses metais são elementos que podem estar ligados aqui. Então, você tem tetraedro ligado a um tetraedro e aqui tem como metal. Qual o interesse da gente mostrar isso? O interesse é o seguinte: quando a rede cristalina desses minerais se rompem, liberam esse metal. Esse metal pode ser um elemento químico importante para as plantas, né? Pode ser um elemento químico importante para as plantas. Outro aspecto importante é o seguinte: algumas rochas elas são utilizadas como remineralizadores. Algumas rochas elas são moídas e são essa pó de rocha distribuída no solo. E esse elemento aqui, ó, no primeiro momento, esse elemento não está disponível para as plantas. Quando aplicado na forma de pó de rocha, há necessidade de um processo de transformação química, da quebra dessas ligações químicas para disponibilizar esses elementos aqui. Então, isso muitas vezes diferencia. Qual a diferença dos adubos químicos, por exemplo, para os remineralizadores pós de rocha? Os adubos químicos, geralmente, eles são mais solúveis. Mas, por outro lado, ocorre uma perda significativa dos adubos químicos porque eles são solubilizados rapidamente à medida que a água infiltra, carrega aqueles elementos. Os pós de rocha, a liberação dos elementos químicos ela é mais lenta. Né? Então, é isso aqui que a gente vai tentar mostrar. Exemplo de nesosilicato, mineral chamado olivina. E ali na olivina, como metal, nós temos magnésio e ferro. Existe um grupo chamado sorosilicatos. Então, um par de tetraédros que se liga a outro par de tetraédros por meio de um metal. Exemplo de sorosilicatos, a hemimorfita, que tem como metal aqui o zinco. O zinco para as plantas é um micronutriente. Inosilicatos que formam ciclos, né? Então, os minerais silicatados que formam ciclo. Então, nós temos aqui os ciclosilicatos. Exemplo de ciclosilicatos, a turmalina, que tem boro na sua composição química, tem magnésio, tem sódio, né? Que são elementos importantes para as plantas. O boro e o magnésio. Inosilicatos de cadeia simples. Né? Inosilicatos de cadeia simples é o caso aqui desse aqui. Ó. Você tem os minerais silicatados, formam linhas ou cadeias ou correntes, né? E cada corrente dessas se liga à outra por meio de um metal.
Esse metal pode ser metais alcalinos terrosos, né? Ou, às vezes, até semimetais. Aqui, ó, inosilicatos de cadeia dupla. Os tetraedros se unem formando cadeias duplas e cada cadeia dupla se liga uma a outra por meio de um metal. Exemplo de inosilicato de cadeia dupla e inosilicato de cadeia simples é o grupo dos piroxênios, né, que tem como metal, magnésio e ferro. Inosilicato de cadeias duplas, o grupo dos anfibólios, que tem como metal, cálcio e magnésio. Os filosilicatos formam lâminas, né? Então os tetraedros se juntam, formando lâminas e compartilhando 3 oxigênios, né? Compartilhando 3 oxigênios. Aí uma lâmina de tetraedro se liga a uma outra lâmina de tetraedro por meio de metal. A transformação química dos filosilicatos formam as argilas silicatadas. Então, as argilas silicatadas são formadas a partir dos filosilicatos. Exemplo de filosilicatos são as micas, mica preta, biotita, e a mica branca, a muscovita ou malacacheta. E existem os tectosilicatos. Então, o tectosilicato faz um desenho estranho aqui, ó. Então, você tem um tetraedro e aqui um outro tetraedro. E esse triângulo escuro, o que é? É o fundo, é a base de um outro tetraedro cujo oxigênio está ligado ao oxigênio do outro tetraedro. Então, ele está aqui de cabeça para baixo, mostrando apenas a base dele. E aqui embaixo, ó, o outro tetraedro. Então, no caso dos tectosilicatos, ocorre o compartilhamento de 4 oxigênios. 4 oxigênios são compartilhados. No caso dos tectosilicatos. Exemplo de tectosilicatos são os feldspatos e o quartzo. Então, o quartzo, o cristal de quartzo, os 4 oxigênios são compartilhados, portanto, não existe metal. O quartzo é formado apenas de SiO2. O importante de estudar isso aí, o que é? Então, olha só, um aspecto importante do estudo desses silicatos. Um aspecto importante é o seguinte, é a composição química. Então, à medida que esses minerais silicatados se rompem, eles liberam metais. Agora, quando nós caminhamos... E outra coisa, à medida que nós caminhamos aqui dos nesosilicatos até os tectosilicatos, aumenta a resistência ao intemperismo. Então, os tectosilicatos são muito resistentes ao intemperismo e os nesosilicatos são pouco resistentes ao intemperismo. Quando nós caminhamos dos nesosilicatos para os tectosilicatos, aumenta o compartilhamento de oxigênios, Aumentando o compartilhamento de oxigênio, vai diminuindo a quantidade de metais, portanto, vai diminuindo potencialmente o potencial de elementos químicos que podem ser disponibilizados para as plantas, né? Então, os nesosilicatos, eles são mais ricos em metais, portanto, mais ricos em alguns elementos que podem ser disponibilizados para as plantas. E os tectosilicatos aqui, os 4 oxigênios são compartilhados, então ele não tem nenhum elemento químico, nenhum metal que possa ser disponibilizado para a planta. Exemplo disso, como nós falamos, é justamente o quartzo, né? O quartzo, quando ele se intemperiza, o quartzo é formado apenas de SiO2. Quando ele se intemperiza, não forma nenhum elemento químico importante para a planta. O quartzo, né, como ele é resistente ao intemperismo, dificilmente ele desaparece. Essa ligação química silício-alumínio é uma ligação forte e ele permanece na natureza. O que acontece com o quartzo é que ele vai se quebrando, ele vai se fragmentando, sofrendo transformação apenas de natureza física, pouca transformação de natureza química, e o quartzo vai se transformando e fica do tamanho de partículas muito pequenas e ele vai formar a fração areia do solo, né? O quartzo forma a fração areia do solo. Então, no solo, às vezes tem solos arenosos e solos que são solos argilosos, mas que têm uma certa quantidade de areia. A areia do solo é formada principalmente de quartzo. Solos arenosos, daí a importância de a gente estudar aqui os minerais silicatados, solos arenosos geralmente são pobres em nutrientes. Por que solos arenosos são pobres em nutrientes? Solos arenosos são pobres em nutrientes
porque a fração mineral daquele solo é formado principalmente de quartzo. O quartzo é um tectosilicato. Esse tectosilicato, quando ele se intemperiza, ele não libera elementos químicos importantes para as plantas, né? Então, a maioria dos solos arenosos são pobres em nutrientes, né? E essa pobreza de nutrientes tem vários motivos. Um dos motivos de solos arenosos ser pobres em nutrientes é porque eles são ricos em quartzo. Quartzo é um mineral que, ao se intemperizar, não libera nenhum elemento químico importante. E aí, esses elementos químicos eles são fundamentais para o crescimento e desenvolvimento da planta, né? E aqui mostrando alguns exemplos desses minerais silicatados. Então, a olivina, então ela é um nesosilicato formado de magnésio e ferro. Lembrando aqui que quando esses minerais se intemperizam, pode liberar esses elementos químicos importantes para as plantas, né? Os elementos químicos, da forma como eles estão aqui, ó, magnésio e ferro, da forma como eles estão aqui, eles estão presos na rede cristalina dos minerais. Eles não estão disponíveis para a planta. Para que eles possam ficar disponibilizados para as plantas, é necessário uma quebra da estrutura química desse mineral, liberando esse elemento químico para solução do solo. Somente quando eles estiverem na solução do solo é que eles estarão disponíveis para as plantas, disponíveis para a planta. E aí tem os sorosilicatos, exemplo de sorosilicatos é o epidoto. Ciclosilicatos, exemplo de ciclosilicatos é a turmalina. Inosilicatos são os silicatos que formam cadeias simples, né? É o caso do piroxênio. Existem também os inosilicatos de cadeias duplas, os anfibólios. Os filosilicatos, eles formam lâminas, né? Os filosilicatos formam lâminas. Esses filosilicatos, exemplo dos filosilicatos, a biotita, lepidolita e muscovita. Esses minerais silicatados na forma de lâminas, quando sofrem temperismo, podem se transformar em argilas silicatadas, né? Argilas que têm silício na sua composição química. Interessante que a estrutura lá submicroscópica, né, da junção dos tetraedros de silício, por exemplo, formando lâminas, se manifesta na estrutura macroscópica, né? Então, na estrutura microscópica, os tetraedros se distribuem formando lâminas. Essa distribuição no formato de lâminas, ela se manifesta também no mineral macroscopicamente. Aqui, ó. Então, esse mineral aqui, ó, isso aqui é um mineral que acontece na natureza, que é a mica branca, moscovita ou malacacheta. Essa moscovita ou malacacheta, ela ocorre na natureza na forma de lâminas. Essa moscovita, ela se intemperiza, né? Esse filosilicato se intemperiza, e muitas vezes quando uma criança vai para um parquinho que tem areia, você vai ter areia e tem também a presença dessa moscovita ou malacacheta na forma de pequenas lâminas que se assemelham à purpurina. Aí a mica preta e a presença aí dos tectosilicatos. Então, com isso, nós finalizamos aí esse estudo dos minerais que compõem as rochas. A próxima aula nós vamos falar das rochas e falarmos dos outros fatores de formação do solo: clima, relevo, organismos vivos e tempo. Muito obrigado e boa semana para todos.